Capítulo 19. Thor tentava seguir as indicações de Hisi enquanto percorria o intrincado caminho através do castelo lotado. Não era mesmo fácil. Este castelo tinha muitas voltas e reviravoltas, muitas portas ocultas, muitos corredores compridos que pareciam apenas conduzir a mais corredores. Ele repassava as direções dadas por Hisi na cabeça enquanto descia um pequeno lance de escadas e finalmente parou diante de uma pequena porta arqueada com uma maçaneta vermelha. A porta da qual Hisi tinha lhe falado e a abriu. Thor saiu por ela e foi atingido pela luz forte do dia de verão. Era bom estar ao ar livre, fora do castelo abafado, respirando ar fresco, a luz do sol em seu rosto. Seus olhos estavam entrecerrados, ajustando-se ao brilho da luz do dia. Sua visão se aclarou. Diante dele se estendiam os jardins reais, os quais se divisavam até onde a vista podia alcançar. Sebes aparadas perfeitamente em formas diferentes, formando fileiras perfeitas, com trilhas sinuosas em meio a elas. Havia fontes, árvores exóticas, pomares maduros com frutas do início do verão e campos de flores de todos os tamanhos, formas e cores. A vista lhe tirava o fôlego. Era como caminhar por uma pintura. Thor procurava por todas as partes um sinal de Gwyndolin. Seu coração batia acelerado. O pátio traseiro estava vazio e Thor supôs que provavelmente estava reservado para a família real, apartado do público com suas altas paredes de pedra. E ainda assim, ele procurou ali por toda parte e não pôde encontrá-la. Ele se perguntou se essa mensagem não era uma brincadeira, o que poderia muito bem ser certo. Ela provavelmente estava burlando-se dele, o caipira, se divertindo à custa dele. Depois de tudo, como poderia alguém com a posição social dela interessar-se por alguém como ele? Thor olhou para a mensagem e a leu novamente. Então, a enrolou de volta com vergonha. Pregaram uma peça nele. Que bobo ele tinha sido ao alimentar suas esperanças. Isso lhe causava um profundo sofrimento. Thor virou-se e já se dirigia novamente para o castelo, cabisbaixo. Justo quando ele alcançou a porta, uma voz soou. "E para onde você está indo?" disse a voz alegre. Ela soava como o canto de um pássaro. Thor se perguntava se era sua imaginação. Ele girou, procurando, e ali estava ela, sentada à sombra de uma muralha. Ele sorriu de volta, vestida com suas roupas mais finas, um vestido com camadas de cetim branco e terminações em rosa. Ela se via ainda mais bonita do que ele a recordava. Era ela, Gwyndolin, a jovem com quem Thor tinha estado sonhando desde o dia em que eles se conheceram, com seus olhos azuis amendoados, longo cabelo ruivo e um sorriso que iluminava o coração dele. Ela usava um chapéu de abas largas, branco e rosa, que a protegia do sol. Debaixo dele, os olhos dela brilhavam. Por um momento, ele sentiu vontade de virar-se para certificar-se de que ali não havia ninguém atrás dele. "Ah!" Thor começou. Não sei. Eu estava indo para dentro." Novamente, ele se encontrava atrapalhado em presença dela, achando difícil organizar seus pensamentos e expressá-los claramente. Ela riu, e seu riso era mais belo que ele já tinha visto. "E por que faria isso?" ela perguntou, brincalhona. "Você acabou de chegar." Thor estava atrapalhado, sua língua atada. Não podia encontrá-la," ele disse, embaraçado. Ela sorriu novamente. "Bem, eu estou aqui.
Você não vem por mim? Ela ofereceu-lhe a mão. Thor correu para mais perto dela, abaixou-se e tomou sua mão. Ele estava eletrizado pelo contato com sua pele, tão macia e suave, sua mão tão delicada, encaixando-se perfeitamente na dele. Ela olhou para ele e deixou sua mão permanecer por um momento, antes de retirá-la. Ele amou a sensação dos dedos dela sobre a palma de sua mão e desejou que ela nunca os retirasse. Ela retirou sua mão, então passou seu braço perto dele, entrelaçando-o. Ela começou a caminhar, guiando-o por uma série de caminhos sinuosos. Eles caminharam ao longo de um caminho de pequenos paralelepípedos e logo eles estavam dentro de um labirinto de sebes, protegidos da vista externa. Thor estava nervoso. Talvez ele, um plebeu, se meteria em problemas caminhando assim com a filha do rei. Ele sentiu um leve suor brotar na testa dele e não sabia se era devido ao calor ou devido ao toque dela. Ele não estava certo do que dizer. Você causou um grande rebuliço aqui, não é? Ela disse com um sorriso. Ele estava agradecido por ela ter rompido o silêncio. Thor deu de ombros. Eu sinto muito. Eu não tive a intenção. Ela riu. E por que você não deveria ter? Não é bom sacudir um pouco as coisas? Thor estava frustrado. Ele mal sabia como responder. Parecia que ele dizia sempre a coisa errada. Este lugar é tão abafado e chato mesmo, ela disse. É tão bom ter um visitante. Meu pai parece ter tomado muito gosto por você. E o meu irmão também. Obrigado, Thor replicou. Ele estava chutando a si mesmo, morrendo por dentro. Ele sabia que devia dizer algo mais e desejava fazer isso. Ele só não sabia o que dizer. Vossa Alteza, ele começou, quebrando a cabeça em busca da coisa certa a se dizer. Gosta daqui? Ela se inclinou para trás e riu. Se eu gosto daqui? Ela perguntou. Certamente eu deveria. Eu vivo aqui. Ela riu novamente e Thor sentiu-se avermelhar. Ele sentiu que estava realmente estragando as coisas. Porém, ele não tinha sido criado em companhia de garotas. Nunca tinha tido uma amiga ou namorada em sua aldeia. E simplesmente não sabia o que dizer para ela. O que ele podia perguntar-lhe? De onde você é? Ele já sabia de onde ela era. Ele começou a perguntar-se por que ela lhe prestava atenção. Seria por diversão? Por que Vossa Alteza gosta de mim? Ele perguntou. Ela olhou de volta para ele e fez um ruído engraçado. Você é um garoto presunçoso, ela riu. Quem foi que disse que eu gosto de você? Ela perguntou com um sorriso largo. Era óbvio que tudo o que ele dizia a divertia muito. Thor agora sentia que havia se metido em problemas mais sérios. Desculpe-me, eu não queria dizer isso. Eu estava apenas imaginando. Quero dizer, eu sei que Vossa Alteza não gosta de mim. Ela riu com vontade. Você é engraçado. Eu tenho que admitir isso. Pelo que eu vejo, você nunca teve uma namorada, não é? Thor olhou para baixo e balançou a cabeça, humilhado. Presumo que nem irmãs também, ela insistiu. Thor sacudia a cabeça. Eu tenho 3 irmãos, ele exclamou. Finalmente ele tinha conseguido pelo menos dizer algo normal. É mesmo? Ela perguntou. E onde eles estão? Lá na sua aldeia? Thor sacudiu a cabeça. Não, eles estão aqui na Legião, comigo. Bem, isso deve ser reconfortante. Thor sacudiu a cabeça. Não, não é. Eles não gostam de mim. Eles desejariam que eu nunca estivesse aqui. Foi a primeira vez que ela deixou de sorrir. E por que eles não gostariam de você? Ela perguntou horrorizada. Seus próprios irmãos? Thor deu de ombros. Quem dera eu pudesse saber. Eles caminharam um pouco mais em silêncio. De repente, ele estava com medo de estar arruinando o clima agradável do momento. Mas não se preocupe. Isso não me incomoda. Sempre foi assim. Na verdade, eu conheci bons amigos aqui. Mais amigos do que eu já tive antes.
Meu irmão? Rhys? Ela perguntou. Thor assentiu. Rhys é uma boa pessoa, ela disse. Ele é o meu favorito em muitas coisas. Eu tenho 4 irmãos, você sabe. 3 são legítimos e 1 não é. O mais velho é filho de meu pai com outra mulher, meu meio-irmão. Você o conhece? Kendrick? Thor assentiu. Eu devo muito a ele, e a ele agradeço o fato de ter um posto na Legião. Ele é um homem de bem. É verdade. Ele é um dos melhores do reino. Eu o amo tanto quanto um verdadeiro irmão. E depois a Rhys, quem eu amo de igual maneira. Os outros 2, bem, você sabe como as famílias são. Nem todas se dão bem. Às vezes pergunto-me como é possível que todos nós provenhamos das mesmas pessoas. Agora, Thor estava curioso. Ele queria saber mais sobre quem eles eram, sobre sua relação com eles, por que eles não se davam bem. Ele queria perguntar-lhe, mas não queria intrometer-se. Ela parecia não querer se preocupar com isso também. Ela parecia ser uma pessoa feliz, uma pessoa que gostava de se concentrar apenas em coisas felizes. Quando eles terminaram a trilha do labirinto, o pátio abriu-se para um novo jardim, onde a grama estava parada e perfeitamente projetada em formas. Era um enorme tabuleiro de algum tipo de jogo, que se alastrava por pelo menos 50 pés em cada sentido, com enormes peças de madeira, mais altas do que Thor, colocadas por toda parte. Gwyn gritou de alegria. Vamos jogar? Ela pediu. Que jogo é esse? Ele perguntou. Ela se virou. Seus olhos estavam arregalados de incredulidade. Você nunca jogou damas? Ela perguntou. Thor sacudiu a cabeça envergonhado. Sentiu-se mais do que nunca um caipira. É o melhor jogo que existe, ela exclamou. Ela estendeu as 2 mãos e tomou as dele, arrastando para o campo. Ela saltitava de alegria e ele não podia deixar de sorrir consigo mesmo. Mais do que tudo, mais do que o campo, mais do que aquele belo lugar, era a sensação das mãos dela sobre as dele, que o eletrificava. A sensação de ser querido. Ela queria que ele fosse com ela. Ela queria passar mais tempo com ele, porque alguém se importaria com ele, especialmente alguém como ela. Para ele, era como se isso tudo fosse um sonho. Fique ali, disse ela, por trás dessa peça. Você tem de movê-la, e você tem apenas 10 segundos para fazer isso. O que quer dizer com movê-la? Perguntou Thor. Escolha uma posição. Rápido, ela gritou. Thor pegou o enorme bloco de madeira e ficou surpreso com seu peso. Ele levou-o por vários passos e colocou-o em outro quadrado. Sem hesitar, Gwyn empurrou sua própria peça. Ela esbarrou na peça de Thor, que caiu no chão. Ela gritou de satisfação. Aquela foi uma jogada muito ruim, ela disse. Você se meteu justo com o meu caminho. Você perdeu. Thor olhou para as 2 peças no chão, perplexo. Ele não entendia esse jogo de jeito nenhum. Ela riu, tomando seu braço enquanto continuava a levá-lo pelas trilhas. Não se preocupe. Eu ensinarei você, ela disse. O coração dele subiu com as suas palavras. Ela o ensinaria. Ela queria vê-lo novamente, passar tempo com ele. Ele estaria imaginando tudo isso? Então me diga, o que você acha deste lugar? Ela perguntou, enquanto levava para outra série de labirintos. Esse estava decorado com flores, tinha aproximadamente 3 metros de altura, estava repleto de cores e insetos estranhos, pairados sobre sua parte superior. É o lugar mais lindo que já vi, Thor respondeu com sinceridade. E por que você quer ser um membro da Legião? É tudo o que sempre sonhei, ele respondeu. Mas por quê? Ela perguntou. É porque você quer servir a meu pai? Thor pensava sobre isso. Ele nunca realmente tinha se perguntado por quê. Ele simplesmente tinha querido isso desde sempre. Sim, respondeu. Eu quero. E ao anel também. Mas e sua vida? Ela perguntou. Você não deseja ter uma família, terras, uma esposa?
Ela parou e olhou para ele. Isto o abalou. Ele estava fragilizado. Ele nunca tinha considerado essas coisas antes, e mal sabia como responder. Seus olhos brilhavam quando ela olhou para ele. Eu não sei. Eu realmente nunca pensei sobre isso. E o que sua mãe diria sobre isso? Ela perguntou com um jeito brincalhão. O sorriso de Thor murchou. Eu não tenho mãe, ele disse. O sorriso dela fechou novamente. O que aconteceu com ela? Gwyndol lhe perguntou. Thor estava prestes a responder-lhe e contar-lhe tudo. Essa seria a primeira vez em sua vida que ele falava sobre sua mãe para alguém. E o mais estranho era que ele desejava fazer isso. Ele desejava desesperadamente abrir-se com ela, essa estranha, e revelar-lhe seus sentimentos mais profundos. Mas quando ele abriu a boca para falar, de repente, uma voz áspera apareceu do nada. Gwyndolin! Gritava uma voz estridente. Os dois giraram para ver a mãe dela, a rainha, vestida com as melhores roupas, acompanhada de suas servas, marchando direto para sua filha. Seu rosto estava lívido. A rainha caminhou diretamente até Gwyn, se aproximou e agarrou-a pelo braço e a puxou. Você vai voltar para dentro agora. O que eu disse a você? Não quero que fale com ele novamente. Você me entendeu? O rosto de Gwyn avermelhou-se e, em seguida, transformou-se com raiva e orgulho. Solte-me! Ela gritou para sua mãe, mas não adiantou. A mãe continuou a arrastá-la em suas servas, a rodearam também. Eu disse para me soltar! Gwyn gritou. Ela olhou de volta para Thor com um olhar desesperado, triste, um olhar de súplica. Thor entendia o sentimento. Era algo que ele também sentia. Queria chamá-la e sentiu seu coração partir-se enquanto a observava sendo arrastada. Era como assistir uma vida futura sendo roubada dele, bem diante de seus olhos. Depois, ela desapareceu de vista. Ele ficou ali por muito tempo, olhando, grudado no lugar, sem fôlego. Ele não queria ir embora. Não queria esquecer tudo isso. Acima de tudo, ele não queria imaginar que não poderia vê-la novamente. Thor caminhava de volta ao castelo, enquanto ainda se recuperava do seu encontro com Gwyn. Ele mal estava consciente do seu entorno. Sua mente estava invadida pela presença dela. Ele não podia deixar de ver o seu rosto. Ela era magnífica. A pessoa mais bela, gentil, doce, terna e engraçada que ele conhecia. Ele precisava vê-la novamente. Ele realmente sofria com a ausência dela. Não entendia seus sentimentos por ela e isso o assustava. Ele mal a conhecia e ainda assim sabia que já não poderia estar sem ela. Ainda ao mesmo tempo, ele pensava na rainha, arrastando Gwyn para longe dele, e seu estômago encolheu ao pensar nas forças poderosas que se interpunham entre os dois. Forças que, por alguma razão, não desejavam que eles estivessem juntos. Quando ele tentava chegar ao fundo dessa questão, de repente, sentiu uma mão forte em seu peito, impedindo-o de seguir seu caminho. Ele olhou para cima para ver um jovem, talvez um par de anos mais velho que ele, alto e magro, vestido com as roupas mais caras que ele já tinha visto. Sua vestimenta era feita com seda real púrpura, verde e escarlate. Ele usava com um chapéu de penas, com cara de poucos amigos. O rapaz parecia ser um melindroso, mal-criado, como se tivesse sido criado em berço de ouro. Suas mãos eram suaves e suas sobrancelhas arqueadas demonstravam todo o seu desdém. Eu me chamo Alton, ele começou a falar, e sou filho de Lord Alton, primo legítimo do rei. Nós temos sido lordes do reino por 7 séculos, o que por direito faz de mim um duque e de você, por outro lado, um plebeu. Ele disse quase como se cuspisse a palavra. A corte real é para a realeza, para homens de alta posição social, não para gente do seu tipo. Thor estava parado ali, sem ter a menor ideia
de quem era esse rapaz ou o que ele tinha feito para perturbá-lo. O que você quer de mim? Thor perguntou. Alton riu com ironia. Claro, você não saberia. Você provavelmente não sabe de nada, não é? Como você ousa se meter aqui e fingir ser um de nós? Ele cuspiu. Eu não estou fingindo nada, Thor disse. Bem, eu não quero saber em que você anda metido. Eu só quero advertir-lhe. Antes que você abrigue mais fantasias em sua cabeça, que Gwyndolin é minha. Thor olhou de volta para ele chocado. Ele? Ele simplesmente não sabia o que dizer. Nosso casamento foi arranjado desde o nascimento, Alton continuou. Nós somos da mesma idade e do mesmo nível social. Os planos já estão em andamento. Não se atreva nem por um instante a pensar que as coisas serão diferentes. Thor sentia que lhe faltava ar. Ele não tinha força nem mesmo para responder. Alton deu um passo mais perto e fitou Thor. Veja só, ele disse em voz baixa. Eu permito que Gwyn tenha seus flertes. Ela tem muitos. De vez em quando, ela vai ter pena de você, plebeu. Ou talvez de um servo. Ela irá permitir que eles sejam o seu entretenimento, sua diversão. Você pode ter chegado à conclusão de que é algo mais. Mas isso é tudo o que significa para ela. Você é apenas mais um conhecido, outro divertimento. Ela os coleciona como se fossem bonecas. Eles não significam nada para ela. Ela está animada com um novo plebeu, e depois de 1 ou 2 dias ela ficará entediada. Ela o deixará rapidamente. Você não é nada para ela, realmente. E no fim do ano, nós vamos nos casar, para sempre. Os olhos de Alton se abriram, mostrando sua determinação feroz. Thor sentiu seu coração partir-se com essas palavras. Eram verdadeiras? Será que ele realmente não significava nada para Gwyn? Agora, ele estava confuso. Ele mal sabia no que acreditar. Ela parecia tão genuína, mas será que Thor não estaria apenas tirando conclusões precipitadas? Você está mentindo, Thor finalmente respondeu. Alton fez um gesto zombeteiro e então levantou um dedo mal-criado, espetando-o no peito de Thor. Se eu vir você perto dela novamente, eu vou usar minha autoridade para chamar a guarda real. Eles irão prendê-lo. Sobre qual acusação? Thor perguntou. Eu não necessito uma. Eu gozo do prestígio aqui. Eu inventarei uma, e será em mim que eles acreditarão. Quando eu terminar de caluniar você, a metade do reino vai acreditar que você é um criminoso. Alton sorriu satisfeito. Thor sentia-se enojado. Você não tem honra, Thor disse, sem compreender como alguém poderia agir com tal indecência. Alton deu uma risada aguda. Para começar, eu nunca tive, ele disse. Honra é para os tolos. Eu tenho o que eu quero. Você pode ficar com sua honra, eu fico com Gwyndolin.